Boa tarde a todos e a todas. O Centro da Memória da Eletricidade está realizando Pensando o Brasil, uma série de 3 temporadas de lives com intelectuais, historiadores, sociólogos e criadores artísticos, visando lançar olhares múltiplos e diversificados sobre os nossos 200 anos de vida independente. Neste momento em que ainda estamos mergulhados nos festejos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, é, sem dúvida, importante lançar um olhar mais amplo para este país jovem com apenas 2 séculos de vida independente. Pensando o Brasil contempla 3 temporadas: o Brasil no século XIX, o Brasil no século XX e o Brasil no século XXI. Estamos empreendendo uma verdadeira viagem no tempo por meio de conversas a respeito dos modos pelos quais o Brasil foi pensado, gestado, imaginado mesmo ao longo dos últimos 200 anos. Nossa convidada de hoje é Márcia Camargos, jornalista, escritora e doutora em História pela USP, nascida em Belo Horizonte, radicada em Paris desde 2016, onde desenvolveu pós-doutorado. Entre seus 27 livros, depois, Márcia, eu quero que você confirme isso, esta semana está Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, de 2003, um livro pequeno, porém preciso, sobre tudo o que aconteceu na Semana de 22, que teve sua edição, segunda edição, lançada este ano pela editora Boitempo. Márcia também é coautora do livro Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia, que foi Prêmio Jabuti de 1998. Bem-vinda, Márcia. A gente pronuncia o nome de Monteiro Lobato e logo vem à mente o Sítio do Pica-Pau Amarelo e também, claro, o do Jeca Tatu. Nos últimos meses, a propósito dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato foi muito citado também como autor daquela crítica demolidora à exposição de Anita Malfatti em dezembro de 2017, em dezembro de 1917. Que homem era este, capaz de fascinar as crianças, conceber num personagem o arquétipo de grande parte da população brasileira rural e ainda por cima polemizar no reino da arte? Conte para nós quem era esse personagem. Bom, Monteiro Lobato era uma figura assim múltipla, era um homem que a gente conhece principalmente por ser o criador da literatura infantil brasileira, um autor também muito polêmico, um jornalista, mas era uma figura que se envolveu assim com os principais assuntos da sociedade brasileira da sua época, né? Então a gente sabe que ele fez a famosa campanha pelo petróleo, ele tentou, enfim, criar a siderurgia nacional antes do Getúlio Vargas, antes de Volta Redonda. Então, era realmente um homem à frente do seu tempo, né, que estava sempre abrindo novos horizontes. É difícil definir Monteiro Lobato em poucas palavras. Acho que ele cabe assim numa verdadeira enciclopédia. Agora, a imagem mais recente que a opinião pública tem do Lobato é um pouco essa, a de um reacionário que não aceitava a pintura de uma pintora de vanguarda como Anita Malfatti, né? É injusto isso, né? O Tadeu Chiarelli mostrou isso numa tese muito bem feita, né? Dizendo que, enfim, os modernistas vitimizaram a Anita Malfatti, né? E puseram no Lobato, no Monteiro Lobato, a canga do algoz, né? Reacionário, né? O que é absolutamente incorreto, né? Como é que você Sim, vê essa questão? Sim, não só que ele era retrógrado em termos artísticos, como depois a gente vai com certeza falar também mais adiante sobre esse suposto racismo, cancelar Monteiro Lobato. Então, realmente há muita injustiça em torno desse homem que até foi para a prisão porque ele teimava em dar petróleo, né, ao Brasil. Quanto à exposição da Anita Malfatti, ele de fato fez algumas críticas porque ele temia uma apropriação acrítica das vanguardas europeias, porque ele tinha pavor da cópia, do plágio, e
anos depois, em 28, porque a exposição foi em 17, esse dilema que movia os artistas, os pensadores, os literatos, como Lobato, do nacional e estrangeiro, seria resolvida mais tarde pelo Oswald de Andrade por meio da antropofagia, que aí você não precisa escolher entre um e o outro, você devora o que vem de fora, né, o estrangeiro, e desenvolve uma arte autenticamente nacional. Você não precisa, um não exclui o outro, mas até então havia esse temor de que a Anitta copiasse esses ismos europeus, né? Cubismo, expressionismo, impressionismo, ismos, e ele realmente fez essas críticas agora, reconhecendo o talento inato da pintora, e também nessa crítica não havia um paternalismo, porque talvez esperassem dele, por se tratar de uma mulher, uma condescendência, e ele não fez esse papel, esse jogo. Ele tratou a Anitta como uma artista independente, alguém assim totalmente respeitável, como ele teria feito com um homem. E isso já foi um passo muito grande. Agora, ela conseguiu, com essa história, agregar ali os modernistas, o que seriam modernistas depois, em torno de si, e se transformou quase que na mártir em torno da qual se reuniam essas hostes que estavam atrás de, enfim, uma mudança nos paradigmas artísticos, literários daquela época. Então, ela arrancava defesas apaixonadas do Oswald de Andrade no Diário do Comércio e era também que repercutia, que o Menotti Del Pique repercutia no Correio Paulistano. E também o Mário de Andrade fez várias visitas à mostra, então houve todo esse movimento solidário em torno da Anitta Malfatti. Agora, por ocasião da semana, esse trauma já estava completamente superado, tanto que ela ilustrava a capa de 2 livros a serem lançados pela editora do Monteiro Lobato, um do Menotti Del Pique e outro do próprio Oswald de Andrade, Os Condenados e o Homem à Morte. Então, que ruptura é essa, né? Enfim, que ela estava ali fazendo essas capas. E mais um detalhe, só para terminar, ele teria sido, inclusive, convidado para participar da Semana de Arte Moderna, porque esses jovens eram ilustres desconhecidos, fica até engraçado quando a gente fala de Oswald de Mário, que hoje são esses gigantes aí, essas figuras assim seminais da literatura nacional, mas eles queriam um nome de peso para trazer um prestígio para a Semana de 22, tanto que, inclusive, convidaram a Guiomar Novaes, que era uma das pianistas mais festejadas, o Graça Aranha também, para, enfim, dar um pouco de respeitabilidade para aquela semana. E o Lobato respondeu, não, o dia que vocês fizerem uma semana de arte brasileira, podem contar comigo, mas essa coisa de futurismo, né, o termo, como eu disse, modernismo ainda não tinha sido cunhado, mas ele falou, não, esses ismos, eu estou de fora. Então, temos que ver todos esses fatores aí antes de sair fazendo esses comentários sobre Monteiro Lobato. Bom, na verdade, o profeta era ele, porque foi a partir de 28 que os modernistas fizeram ou perseguiram uma arte brasileira, né? A Com partir de certeza. 28, né? Agora, o Monteiro Lobato já era uma figura pública muito conhecida, né? Eu queria que você contasse rapidinho como é que foi a trajetória dele do nascimento em Taubaté, em 1882, a essa posição tão destacada já perto dos anos 20 ali. Nos anos 20 ele já era uma figura nacional importantíssima. Então, que você fizesse um pouquinho desse percurso para a gente. Bom, João Marcos, a gente sabe que ele nasceu em 1882, né, 18 de abril, que até hoje é o dia do livro Infanto Juvenil, ou seja, ele nasceu 6 anos antes da abolição da escravatura, e isso vai ser importante para depois, quando formos, com certeza iremos, né, tocar nessa questão do suposto racismo de Monteiro Lobato. Então, ele nasceu em Taubaté, ele perdeu a mãe muito cedo, ficou órfão de pai também e foi criado pelo Visconde de Tremembé, que era o seu avô, que exigiu que ele cursasse direito no Largo de São Francisco, como todos os jovens da elite brasileira e paulistana, né? As pessoas vinham de outras cidades para
se matricularem, porque era ali o celeiro da inteligência, dali saíram diversos presidentes da República e ministros, deputados, e etc. Então, ele cursa o direito no Largo São Francisco, embora o que ele gostava mesmo era de pintar, ele gostaria de ter feito artes plásticas, só que era impensável isso para enfim, esse jovem da elite da época, né? Então, ele escrevia, ele ficava ali desenhando os professores naquelas aulas que ele achava muito chatas, muito aborrecidas, ele ficava fazendo caricaturas e também começou a escrever, a contribuir para o Centro Acadêmico 11 de Agosto e fazer as suas primeiras, então, incursões ali no mundo literário, com muito sucesso na época, e não parou mais, né? Tanto que os textos dele, os textos para adultos, contos, porque ele basicamente escreveu, ele só tem um romance, né, O Presidente Negro, O Choque das Raças. Todos os outros livros são enfeixes, são a reunião de contos, de artigos para jornais, enfim, romance ele tem um só. Então, ele começou muito cedo a escrever e não parou mais. Agora, a sua projeção realmente junto ao grande público deu-se a partir de 1914, quando ele escreve A Velha Praga, né, no jornal Estado de São Paulo, que era uma carta, mas foi puxada ali para o centro do jornal, e aquilo causou um enorme alvoroço, e ali nasceu o Jeca Tatu, houve toda essa série de discussões, e ele lançou depois Urupês, em 1919, com sucesso de Urupês. Antes de Urupês, em 1917, ele publicou um livro, O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Depois, em 19, Urupês, em que então nós temos ali o nascimento do personagem-chave da obra do Lobato, que é o Jeca Tatu. E, em 1921, animado com esse sucesso, ele funda a sua editora e lança, em 1921, então, Narizinho Arrebitado, que faz um enorme sucesso, é inclusive comprado pelo governo para ser distribuído nas escolas, e ele começa, então, a partir daí, a escrever para as crianças, porque ele já escrevia para adultos, contos e uma série de livros nesse sentido. Agora, você falou que basicamente foram contos, né? As primeiras incursões. Na verdade, ele escreveu muitos contos, mas como é que se pode localizar o Lobato escritor como escritor de romance, contos, etc. Quer dizer, fora a literatura juvenil e infantil, né? A literatura adulta. Como é que a gente pode caracterizar o Lobato? Porque o essencial da obra dele para adulto acho que está aí já, né? Sim, o essencial está aí, e, como eu disse, embora ele seja mais conhecido como o criador da literatura infanto-juvenil, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que formou gerações inteiras de leitores, eu garanto que você leu, eu li, inclusive, depois também a gente vai conversar aí, em determinado momento, minha mãe, de família católica, falou, não pode ter Lobato, porque o padre Salles Brasil diz que ele é comunista, que é subversivo, então minha confiscar o livro, ou seja, essa questão do cancelamento de Lobato já vem de longe. Mas ele assim era bastante conhecido, realmente, Urupês teve uma tiragem monumental, assim, deu 50 mil exemplares, foi algo assim, na época, para o Brasil, era enorme. Se você pensar que depois na Macunaíma tinha vendido nem 8 mil exemplares, só para fazer uma comparação, que seria lançado em 1928. Então, ele era bastante conhecido como um autor para adultos, e quando eu li a obra completa dele, para fazer eu tive que fazer a apresentação de todos os livros dele, adultos, quando a editora Globo relançou a sua obra, né, porque estava com a Brasiliense, uma briga muito grande com a família e tudo, eles conseguiram reaver isso, e assim, é encantador, sabe, a maneira como ele era moderno sem ser modernista, ele já incorporava a oralidade, o linguajar coloquial, e trouxe o homem do campo, o homem do povo, como protagonistas dessas histórias.
E isso era também uma novidade muito grande, né? Não era assim aquela elite, aquelas mocinhas, aquelas famílias muito ricas, não, era realmente aquela coisa do Brasil profundo. Inclusive ele dizia que os escritores eles ficavam ali só falando das cidades litorâneas porque eles tinham medo de entrar na roça, temendo pegar carrapato, né? Ele fazia essa brincadeira. E ele não, ele realmente mostrou esse Brasil ali, Brasil profundo mesmo. Além de editor e de escritor, ele também foi jornalista, né? Ele escreveu muito para jornais, né? Sim, Ele ficou um homem poderoso nesse sentido. colaborava principalmente no jornal Estado de São Paulo, mas ele era o que ele se dizia, ele era um sapo de redação. Ele não era contratado, mas se não me engano, durante acho que a gripe espanhola, ele a um momento ele realmente pegou aquilo firme, porque todos os outros foram ficando doentes, ele teve que realmente segurar ali e esteve à frente produzindo muito, mas ele se chamava, ele era um sapo de redação, né? Ele escrevia, inclusive escrevia a quente. Ele não gostava de livros sobre encomenda. Ele preferia realmente ali no calor do momento ele sentava e escrevia e saiu aqueles artigos tão interessantes que depois eram sempre reunidos em forma de livro, lançados em forma de livro. O Tadeu Chiarelli diz que ele está pensando muito nessa exposição da Anitta aí, que o nacionalismo do Monteiro Lobato era um nacionalismo mais naturalista, mais século XIX, né? E por isso se chocou tanto com o nacionalismo dos modernistas, né? E o tempo todo, mesmo depois que os modernistas, a partir de 28, buscam uma arte nacional, uma cultura brasileira e tal, etc., eles não se encontram mais, ou se encontram. Olha, o Lobato ele era assim mais naturalista, certo? Ele defendia assim uma beleza, os quadros e a arte tinham que representar o belo e não esses experimentalismos vanguardistas que, segundo ele, o povo não entendia. E tanto não entendia que nem o povo, nem as elites que estavam acostumadas a vir para Paris compreendiam, tanto que os quadros da Anita Malfatti fizeram o maior escândalo, provocaram escândalo. O homem amarelo, aquelas cores berrantes, falta de perspectiva, aquilo ali chocou, tanto parece que os faxineiros no dia seguinte encontravam bilhetes mal criados, xingando ali atrás dos quadros, que as pessoas ficavam indignadas com aquela ousadia. E o Lobato defendia-se uma arte de grande público, então ele queria atingir as massas, e era esse tipo de literatura que ele fazia, e de fato atingia as massas. E ele não acreditava que aqueles ismos e aqueles experimentalismos vanguardistas pudessem ser compreensíveis e apreendidos por grande parte do público. Agora, ele nunca rompeu de fato com os que viriam depois a ser modernistas, tanto como eu disse, no próprio ano da semana ele publicava livros dos modernistas com capa da Anita Malfatti, e depois ele tentou publicar, quando ele foi adido comercial nos Estados Unidos, ele tentou publicar, traduzir o Macunaíma lá, porque ele achava que aquilo não conseguiu, afinal de contas, mas, de fato, ele continua ali tendo algum tipo de relação com os modernistas, né? Tá. E ele era contra, aliás, ele buscava as raízes brasileiras, o nacionalismo, e criticava muito, inclusive, o Freitas Vale, que era um mecenas da Vila Quiриал, sobre quem eu também escrevi o livro, a Vila Quiриал, Crônica da Belle Époque Paulistana, um lindo prefácio do querido Antônio Cândido, e ali era um salão europeizado, eles falavam em francês, eles comiam pratos batizados também em francês, era aquela coisa assim muito europeizada, e o Lobato o tempo todo ali criticando o Freitas Vale de uma maneira feroz, muito cruel até. Agora, saindo da arte, da cultura e tal, e indo para o Brasil como no sentido político, social, econômico, né? Institucional. Né? O Brasil se tornou uma república
com o Lobato já tinha 7 aninhos, né? Ou seja, ele viveu essa transformação da monarquia em império, embora, enfim, não estivesse entendendo talvez muito bem o que estava acontecendo. Mas, de qualquer maneira, o Brasil era um país que estava se institucionalizando na forma republicana, né? Em que medida ele foi decisivo para influenciar a opinião pública e mesmo governantes no país neste período todo em que ele foi muito atuante, né? Ele era um cara que não temia o embate público, né? Não, ele não temia, né? E tanto que pagou caro por isso, porque ele foi preso, né? Em 1947, ele teve inclusive livros seus confiscados e queimados, justamente logo após assim os ataques às cartas para o Getúlio Vargas, porque ele era um homem que lutava pela liberdade de expressão, pela soberania nacional. Ele não era xenófobo. Ele, por exemplo, nessa questão do petróleo, ele achava que o Brasil tinha que explorar. E talvez, inclusive, com a contribuição, a colaboração de companhias estrangeiras, mas a soberania e a independência, quem mandava era o Brasil. E não essa coisa que ficou depois, né? Então, ele foi contra, na época da ditadura Vargas, contra uma nova lei aí das minas de exploração do petróleo que tornava, ele tinha inclusive aberto companhias de exploração do petróleo e aquela nova lei tornava inviável as prospecções que ele veio a fazer e abrindo o Brasil justamente ao capital estrangeiro de uma forma a esmagar totalmente as iniciativas nacionais e acabar com essa soberania nacional. E aí ele escreve ao Góes Monteiro, escreve ao Getúlio Vargas, daquela forma, sem papas na língua, né, um ataque assim, frontal. Ele é condenado a 6 anos de cadeia, dos quais cumpre apenas 3, mas antes disso ele fez uma grande campanha pelo Brasil inteiro, arrecadando fundos, explicando por que ele achava que havia petróleo, como também ele fez uma campanha, voltando dos Estados Unidos, ele entrou em contato com um processo de obtenção de ferro a frio. Então ele achava que o Brasil tinha que se assentar sobre, era um tripé, né? Estradas, ferro e petróleo. Então, esses 3 elementos trariam desenvolvimento e uma distribuição de riqueza também, porque ele pensava isso, ele achava que não adianta você manter grande parte da população na miséria, que eles não se tornam consumidores, eles não vão, o Brasil não vai progredir. Imagina ele nos Estados Unidos, no final, em 1928, 1929, tudo que ele viu lá existia até metrô. E aqui o Brasil ainda era um Brasil rural, agrário. Então, esse choque total. E ele voltou com a cabeça borbulhando, visitou, inclusive, o Ford, né, a indústria automobilística, etc. Então, ele voltou aqui cheio de ideias, ele queria revolucionar o Brasil. E, nesse sentido, ele foi uma figura que contribuiu enormemente para o estabelecimento, a estruturação e consolidação do republicanismo, né, do Brasil republicano, que tinha, enfim, ao contrário, né, que veio depois do Brasil Império. Tá. Bom, vamos mudar nosso teodolito e conversar um pouco sobre o autor infanto-juvenil mais importante do Brasil em toda a sua história, né? Que formou gerações e forma até meus netos continuam assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A série, aquela série que a Globo fez, é uma série eterna, né? Todas as gerações agora com streaming, com internet, ou seja, todo mundo tem o acesso e as gerações continuam se formando com esse mundo do Lobato, né? Agora, é um mundo que tem pouco a ver com o nosso mundo de hoje, né? Em que a gente faz muitas cobranças, né? Cobranças ideológicas, né? Cobranças de gênero, cobranças de racismo, enfim, todo tipo de cobranças. De repente, eu queria que você contasse primeiro como é que ele foi
estabelecendo esse domínio tão maciço, né, sobre a literatura infanto-juvenil, e num sentido maravilhoso, porque é genial tudo que ele escreveu. E depois, no final, a gente fala um pouco sobre essa censura que eu considero idiota, né, de querer fazer um adornamento ideológico, né, para ele ficar, enfim, up to date, quer dizer, a linguagem dele. Isso não existe, simplesmente. Mas, em todo caso, vamos começar pelo começo. Você fala um pouco sobre como ele criou esse universo tão fascinante, né, da literatura infanto-juvenil. Bom, tudo começou quando ele teve os filhos e não achava livros interessantes, porque La Fontaine, Andersen e outros clássicos bem importantes, mas sempre num cenário europeu, com animais, fauna, flora, que não dialogavam, que não representavam o Brasil. E aí ele teve essa ideia, criou, como falei, Narizinho Arrebitado, que fez um sucesso enorme, e ele não parou mais, até que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos aqueles personagens, então, com bichos, elementos, cores, sabores, bem brasileiros. E isso criou uma identificação muito grande e as pessoas ficaram, as crianças, todos encantados, e ele nunca parou de vender, tanto que ele dizia que gostaria de se tornar um empresário de sucesso para poder ter tempo e escrever, e no final, por todos esses embates que ele teve com o governo, com os governos, contra os poderes estabelecidos, ele acabou falindo, não deram certo esses empreendimentos, né, as companhias petrolíferas dele, e ele acabou perdendo dinheiro, inclusive perdeu dinheiro no crash da Bolsa de Nova York, e ganhou dinheiro depois com a literatura infantil. Foi ali que ele conseguiu, foi o caminho inverso, né? E então ele foi criando o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pensando nesses personagens ali, onde era uma espécie de uma república feminista, libertária, onde as crianças dialogavam de igual a igual com os adultos, então elas eram respeitadas, elas tinham opinião, eram ouvidas, isso numa época em que bastava, assim, até eu, na minha época, bastava olhar feio para você, você já ficava caladinho, não ousava questionar absolutamente nada. Ele coloca temas como, por exemplo, a Emília, que era muito interesseira, resolve se desquitar. Imagine falar disso no livro para criança, era absolutamente fora de contexto, assim, fora dos padrões vigentes, né? E uma outra coisa, ele também não tocava e nem tentava fazer apologia, por exemplo, da identidade católica brasileira. Não tinha religião nos livros dele, enquanto que outros livros infantis da mesma época falavam em Deus, falavam. Então, se ele não colocava, por exemplo, as religiões de raiz africana, ele tampouco tentava valorizar essa tradição católica brasileira, e muito pelo contrário, a gente sabe que ele era absolutamente iconoclasta. E isso incomodava as pessoas, tanto que, em 1957, esse padre Salles Brasil publica um livro falando sobre o comunismo nos livros infantis de Monteiro Lobato, né? E sendo que, logo depois dessa questão aí que ele foi preso, e depois, quando ele teve um indulto do presidente, né? Getúlio acabou sendo obrigado, porque ele já era um homem extremamente conhecido, ele recebe um indulto, mas em 1941 o chefe da polícia manda apreender vários exemplares do Peter Pan, porque ele estava se baseando numa queixa do então diretor da Recebedoria Federal do Ministério da Fazenda de São Paulo, que protestava contra o conteúdo subversivo nos livros infantis de Monteiro Lobato. Então, ele realmente foi para uma fornalha pública. Eles foram saindo, recolhendo os exemplares, como na Inquisição, né? Para queimar esses livros, porque ele realmente ensinava as crianças a pensarem, a questionar, a não aceitar aquilo assim de uma forma passiva. E isto, inclusive,
é algo assim que a gente pode dizer quando falam que Lobato é racista, que tem passagens, enfim, ali meio complicadas nos livros deles, né, que mostra essas tensões raciais. Ao mesmo tempo, ele fala que a criança é um ser inteligente, é um ser que pode debater, que ele pode, inclusive, usar tudo aquilo para desenvolver o seu pensamento crítico, né? Então, é um pouco isso que o Lobato fez nas obras dele e pagou caro, porque ele teve, então, como eu falei, os seus livros, inclusive, queimados em fornalhas públicas. O Tadeu Chiarelli, no livro dele, também numa conversa, numa live que nós fizemos aqui para o Centro da Memória, ele diz que no final da vida, no finalzinho da vida, que é o período que você está comentando agora, que ele era racista mesmo, quer dizer, não de usar pequenas expressões típicas, né, nos livros infantis, mas de apoiar políticas de eugenia e tal, etc. E que foi um racista absolutamente convicto e antissemita também. Eu fiquei chocado com isso, porque eu nunca tinha tido essa informação. Você que pesquisou a vida dele, por favor. Então, olha, nazista e antissemita, jamais ouvi qualquer menção nesse sentido. Agora, ele, de fato, ele nunca foi membro, mas ele apoiou a Sociedade Eugênica de São Paulo, né, que foi fundada em 1918 pelo Renato Kell, e o Lobato também se baseava nas teses sanitaristas do Belisário Pena e do Arthur Neiva, que também são agora acusados de serem eugenistas, etc. e tal, mas graças a essas pesquisas de saúde pública desses dois pesquisadores, que o Lobato veio pedir desculpa ao Jeca, né? Que ele achava que o Jeca Tatu era um caipira indolente, que não gostava de trabalhar, que era preguiçoso, o apóstolo do menor esforço, e quando ele tem contato com então esses trabalhos de saúde pública, ele vê que o Jeca Tatu ele é vítima, é vítima da falta de saúde pública, é vítima da educação, falta de saneamento básico, e aí ele pede desculpas ao Jeca e diz que ele não é assim, ele está assim. E aí toma biotônico Fontoura, cura todas aquelas doenças endêmicas, né, aqueles toma vermífugos, etc., e consegue prosperar e no final da vida, inclusive, vira o Zé Brasil, que é um homem, um agricultor em luta contra o latifúndio, é quase que um embrião do atual MST. Agora, o Lobato, então, ele de fato, em determinado momento, ele realmente flertou com essas teses eugenistas, porque ele era um homem que estava sempre assim em busca de soluções para transformar o Brasil num país moderno. E aí ele ia buscando, ele ia atrás. Então falavam para ele, olha, ele a determinado momento ele se encantou com Le Bon, que era o homem lambrosiano, aquelas teses absolutamente ultrapassadas, uma coisa assim bem que hoje, né, não faz o menor sentido. Em seguida, ele se encanta por Nietzsche. Aí ele abandona as teses do Le Bon e vai é Nietzsche que traz a luz dentro da caverna, espantando a escuridão da caverna. E aí começa a ler Nietzsche, escreve sobre Nietzsche, e por aí vai. Em determinado momento, até no final da vida, quando ele perde os filhos, fica muito amargurado, ele abraça o espiritismo, até chegar à conclusão de que aquilo também não trazia solução, aquilo não era solução, que aquilo, enfim, não trazia as respostas que ele estava buscando. Então, ele era um homem que ia sempre atrás de novas ideias, de soluções, de teorias, e não tinha medo de se corrigir. Quando ele achava que alguma coisa estava errada ou que ele tinha feito um mau julgamento, ele voltava atrás. Mas você vê, foi em 1918, lá atrás, que ele teve esse contato com as teses eugenistas e apoiou, inclusive participou do lançamento do livro do Renato Kell, etc. Mas daí a dizer que o Lobato era um racista, vai uma longa história. E, inclusive, tem uma pesquisadora que assim, faz um trabalho incrível, a Silza Biganotto, sobre comparando o Lobato
com os outros autores infantis da sua época, né? E ela diz claramente que o Lobato é uma vítima da posteridade, do seu sucesso. Me conta, que outro ator infantil você, por acaso, lembra de ter lido quando você era criança? Nenhum. Eu também, e quem nos está ouvindo, assistindo, tampouco, né? E aí ela cita, por exemplo, o primeiro livro de leitura de 1903 dos educadores Oliveira Barreto e Romão Pignari, em que os personagens negros, então, na época, os personagens negros eram inexistentes e, quando existiam, eles estavam ali ou para fazer sacrifícios pelo branco, ou então eles eram a imagem de alguém subalterno ou cruéis, pessoas assim ligadas ao vício, pessoas marginalizadas da sociedade. Então, por exemplo, nesse livro aí, o primeiro livro de leitura que foi adotado pelas escolas, distribuído também, havia o personagem principal, que era uma menina loira de olhos azuis, como um pedacinho do céu, e ela tinha várias bonequinhas como ela também, que eram as filhinhas dela, mas tinham duas bonecas pretinhas que, é claro, não podiam faltar, elas faziam, eram as criadas, eram as empregadas domésticas quando elas brincavam de casinha. Depois, o nosso Coelho Neto, que a gente, né, conhece, o Coelho Neto e o Olavo Bilac, eles têm um conto da Mãe Maria, de 1904, em que a protagonista era uma mãe de leite, a Mãe Maria, e ela é apedrejada pelo menino do qual ela tomava conta. Agora, ela é tão boa que ela se sacrifica ela amava tanto essa criança que ela esconde do pai do menino que ele tinha feito essa maldade, ela fala que ela tinha escorregado e caído para poder proteger, e assim ela, de alguma forma, se embranquece, né? Então, nesses livros, o que ela mostra é que os negros, eles tinham que passar por rituais assim de sacrifício, por provas muito grandes, para poderem ganhar, quase que serem brancos, para poderem, então, serem felizes, ganhar felicidades. E agora chega o Lobato e cria aquela personagem deliciosa da tia Anastácia, que toda hora ele fala era uma negra boa, porque nos outros livros da sua época o negro era má, eram figuras más, então ali era aquela figura deliciosa, que era a representante da cultura popular, do saber ancestral, que não passou pelos bancos escolares, pelo saber acadêmico, mas ela tinha ali todas as respostas e ela não precisava dos brancos, por exemplo, para se livrar, como aconteceu das garras do Minotauro, né? Ela era uma pessoa independente. Ali ela fritou bolinhos, encheu a pança do Minotauro, que ele esqueceu de comer gente. Ela fabrica a Emília. E ela, quando no livro A Reforma da Natureza, quando Dona Benta é chamada pelos grandes, enfim, por uma conferência mundial, porque o mundo tinha passado por guerra e tudo, e eles olhavam e viam aquele sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o exemplo de uma república onde todos conviviam em paz. Seres humanos, deuses, animais, todos ali tinham vez e voz. Qual era a explicação, qual era o segredo? Então, eles chamam a Dona Benta e a tia Anastácia para conversar com os grandes líderes mundiais, para tentar dar a eles a resposta, ensinar, enfim, esse segredo. E a tia Anastácia vai também, ela não fica lá de fora. Então, você vê, eu acho assim, de uma cegueira muito grande quando há esse cancelamento do Lobato, né? Porque é mais fácil você dar um rótulo racista, pronto, eu não tenho mais que pensar no assunto e acabou, não tenho que refletir, não tenho que contextualizar, é muito mais fácil, né, do que realmente debater e ver que os livros do Lobato, para você compreender, você não pode ler uma coisa fora de contexto, você tem que ler o livro inteiro, você tem que ler a obra inteira, porque todas essas tensões raciais vão sendo debatidas e resolvidas ao longo dos seus livros, da sua obra, onde os personagens vão evoluindo e vão mudando. E aí, só para te citar uma coisa, eu acho importante, por exemplo, para a gente
fechar esse pensamento, né? Porque o escritor ele é um representante da mentalidade do seu tempo, da sua época. E o Lobato escreveu no prefácio na antevéspera, em 1933, o seguinte: escrever é gravar reações psíquicas. O escritor funciona que nem uma antena, e disso veio o valor da literatura. Por meio dela, né, dessa antena, fixam-se aspectos da alma de um povo, ou pelo menos instantes da vida desse povo. Ou seja, o Lobato captava, então, aquele momento, aquela mentalidade, e transformava aquilo, né, em literatura, e na melhor literatura brasileira, tanto que você mesmo falou que você se formou lendo os livros do Monteiro Lobato. Olha, achei lindo, lindo, achei lindo, necessário e fundamental toda essa tua fala sobre a literatura infantil juvenil do Lobato, e concordo em gênero, número e grau, é isto mesmo. E queria só que você desse uma indicação para quem está nos assistindo, se fosse para começar a ler alguma coisa da literatura adulta do Lobato, qual o livro que você recomendaria? O primeiro livro dele seria Urupês, porque é ali que tudo começa. Então, é um livro bastante interessante. Agora, tem um outro também que chama Negrinha, já que estamos falando essa questão do racismo. Negrinha dá título a um livro de contos, né, onde há outros textos também, mas ali é outro livro que eles falam que mostra o caráter racista do Lobato, quanto ao contrário, é um libelo contra aquelas pessoas que ainda tinham saudades da escravidão, né? Ele mostra ali essa classe dominante em conluio com a igreja, explorando e maltratando os descendentes, os afrodescendentes, né? É algo assim de uma violência. Ele expõe essa violência de uma forma crua. Então, é uma denúncia visceral. É justamente o contrário do que todo mundo fala. Então, eu também recomendo Negrinha. Esses dois livros. Comece por Urupês, passe por Negrinha, que tem vários contos dele, e agora toda a obra dele é interessantíssima. Puxa, Márcia, eu quero te agradecer muito. Acho que todos nós aprendemos muito sobre Monteiro Lobato hoje, e o Brasil de Monteiro Lobato é um Brasil muito mais que admite a diversidade, né? A convivência dos contrários, né? E isto é que eu acho que é talvez o maior ensinamento dele, né? Tanto na literatura infanto-juvenil, que é fundamental porque forma gerações e continua formando gerações, né? Então ela continua atualíssima, tá certo? Quase um século depois continua super atual, e enquanto do outro lado a literatura adulta dele toca nos principais problemas brasileiros, né? Econômicos, sociais, políticos, né? E mesmo culturais, né? Ou seja, o Brasil de Lobato é um Brasil muito rico, né? E que merece, sem dúvida, ser lido hoje em dia, né? E tem um outro que você me permite também, A Barca de Glenn, que é a compilação de uma vida de cartas trocadas com Godofredo Rangel, desde que eles eram estudantes de direito até o finalzinho, né? E isso também dá um panorama, não só, você não aprende só sobre o Lobato, mas é um panorama social, político, econômico e etc., do Brasil ali ao longo de 40 anos. Quero te agradecer muito você ter aceitado o convite para conversar sobre Monteiro Lobato aqui, e quero convidar vocês que estão nos assistindo a não deixarem de ver na próxima terça-feira o Brasil de Guimarães Rosa. E nós vamos conversar com o crítico literário Luiz Roncalli, que é professor de teoria literária da USP e que tem um livro exatamente chamado O Brasil de Rosa. Sintam-se todos convidados.